noite. Hoje é 13 de abril de 2018. Agora são 21 horas e 45 minutos. Estamos aqui de novo, né? A ideia inicial desses vídeos era tratar de temas os mais variados possíveis, né? Mas nesse momento não há como fugir de um tema central, que é o da nossa condição de republiqueta na qual estamos submetidos, né? E o que é esdrúxulo, surreal, enfim, é que um país que até outro dia era a sexta economia do mundo, com uma perspectiva de se tornar a quinta, com uma forte ativação do mercado interno, enfim, gerando uma certa independência em função disso, né? E se colocando como um dos protagonistas no cenário global, tudo isso ruiu, né? De uma maneira muito rápida, né? Com o golpe parlamentar, né? Esse golpe parlamentar jurídico, midiático de 2016. E que teve, né? Que tinha que ter, né? Como fechamento, isso que aconteceu na semana passada, que era, evidentemente, pelo planejamento, pela matemática do golpe, tinha como objetivo final a prisão do ex-presidente Lula, o favoritíssimo, né, para vencer as próximas eleições. Como não faria nenhum sentido, né, para os construtores do golpe derrubar a Dilma e depois não tirar o Lula da possibilidade de eleição, eles acabaram estabelecendo um rito processual com uma rapidez inédita no país, né? Visando, né, calculando aí direitinho com um calendário eleitoral, né? E com aquilo que o Jucá disse, né, naquele diálogo gravado, famoso diálogo gravado, ele conversando com o Machado, quando ele disse que, né, se referindo ao golpe, a derrubada da Dilma e tal, que aquilo tinha que acontecer com todo mundo, com o Supremo, com tudo, né? A frase literal acho que era essa, né? O final da frase literal era isso, com o Supremo, com tudo. E isso acabou se confirmando de um modo a não se ter pudores, né? Algo que se tornou absolutamente escancarado, né? Isso tornou escancarado até porque eles contam com uma narrativa, né, que é praticamente a narrativa oficial, né, realizada pela grande mídia. A grande mídia nesse país, que são aquelas meia dúzia de famílias que comandam a comunicação no país, sendo uma delas a dona do bando, eles são praticamente a narrativa oficial, né? É a mídia oficial. Agora, eles não contavam, né? Fizeram um planejamento, né, de maneira quase que matemática mesmo, mas tem coisas que fogem, né? Que não se dentro do planejamento tem coisas que fogem aquilo que se espera, tá? Eles não contavam com essa enorme repercussão internacional, desse descalabro que está acontecendo no Brasil, que aconteceu, e com o Lula assumindo, né, de certa forma, a cena, né? O Lula refazendo o roteiro da sua prisão, né? Fazendo um discurso que ficará para a história, né? No meio do povo, e o que é gozado, no horário em que o juiz de Curitiba esperava lá com as algemas na mão, algemas que ele teve que guardar no bolso, né, ou embaixo da cama, não sei, enfim. Isso fugiu do planejado, né? Fazendo com que o jogo
certa forma, não tenha terminado, né? Há peças nesse xadrez ainda para serem jogadas, né? Mas eles tiveram um trabalho para isso, né? Eles tiveram que inventar um apartamento que nunca foi do Lula, né? E que sabidamente é da OAS, registrado como OAS, a OAS que não teve nenhuma contrapartida, né? Porque você, a coisa é lógica, né? Para você fornecer, né, algum bem, alguma coisa, você tem que, de uma certa forma, receber algo em troca. A OAS, ela não só não deu o comportamento, como não recebeu nada em troca. Então, é uma peça absolutamente falsa, né? Mas que, de certa forma, eles conseguiram o seu intento criando essa peça falsa, porque é isso, né? Eles têm essa... A narrativa a eles pertence, né? Teria sido muito mais fácil, né? Se o Lula tivesse tido, por exemplo, uma amante, né? Morando na Europa, com uma mesada paga por uma empresa de concessão pública, né? Teria sido mais fácil se o Lula tivesse, por exemplo, um apartamento em Paris, né? Ou talvez uma fazenda, né? Fazenda cuja casa principal foi, acho que não foi construída, foi reformada, né? Por um renomado arquiteto italiano, e a casa virou inclusive reportagem de revista de arquitetura. Teria sido muito mais fácil, né? Ou se tivesse, quem sabe, uma emenda, né? O Lula tivesse participado de um jogo em que fosse votada uma emenda que permitisse a sua reeleição, por exemplo, né? Com deputados recebendo para votarem a favor, tal, né? Outras tantas situações que a gente sabe que nós tivemos por aí no Brasil, e que essa justiça seletiva, ela vai, né, apontando um dedo inquisitor por um lado e abrindo os olhos, né, de uma maneira a enxergar coisas até que não existem, né, por um outro lado, né. Então, ou seja, o que é triste nesse processo todo, né, a gente viver numa situação em que o país retrocede de uma maneira tão radical, né, num tempo tão rápido, né, quando tínhamos, né, essa possibilidade de uma mudança, de um patamar histórico, né, e a gente retrocede de uma maneira tão radical como essa, a partir, né, desse golpe. Mas o que nos deixa mais triste, né, que é aquela coisa que está muito mais relacionada com essa questão da nossa condição humana, né, que é essa prevalência da injustiça, né, de uma injustiça planejada, fabricada, né, e que nos coloca nessa condição, né, um país no tamanho do Brasil, com as potencialidades do Brasil, enfim, com o potencial que o Brasil tem, nos coloca nessa condição de republiqueta, né? Mas enfim, vamos ver, né, se a gente vai ter força para sair desse buraco, porque a gente sabe que as coisas, né, a história ela é cíclica, né? Mas esse baque foi muito pesado, né? A gente sabe lá que depois da Grécia nós tivemos Roma, né? E para retomar, para reconstruir essa história da humanidade não foi fácil, né? Então não vai ser fácil, mas nós temos que reunir as forças para que a gente consiga, de alguma forma, sair desse buraco, né? É isso por hoje.